Vocês têm me perguntado sobre o meu desempenho, né, no exame e eu passei. Eu passei com 87,5% de acerto, né? Eram 40 questões, eu acertei 35. Eu, na realidade, antes mesmo de prestar o exame, eu já imaginava que eu iria passar, né? Eu acho que quando tu te dedica, tu, né, meio que espera pela aprovação. Então já imaginava, assim, eu não tinha muito medo, assim, de não passar. Mas o que eu gostaria era de ter passado com uma média de acerto, com 90% de acerto pelo menos, né? Faltou uma questão para que esse meu desejo se concretizasse, né? Eu acertei 35 de 40, se tivesse acertado 36 de 40, daí eu teria os meus 90%. Mas isso é uma coisa bastante pessoal, né? Para te ter a aprovação na prova, basta tu acertar 65%. Tem gente que se dá por satisfeito acertando aí o mínimo. Mas isso é muito particular, né? Eu gosto de todo o exame que eu faço, seja para qual finalidade for, eu gosto de sempre ter um desempenho alto, porque daí eu acho que quando eu me aproprio de um conteúdo, eu consigo aplicar ele da melhor forma possível, assim, consigo fazer as coisas da forma mais correta possível e eu aprecio isso. Então, eu gosto sempre de ter um alto desempenho, então eu costumo estudar bastante, me dedicar bastante quando tem uma prova. Uma coisa que foi legal, que quando eles te mandam um e-mail, né, dizendo do teu resultado, dizendo a tua porcentagem total, e eles te dão também a porcentagem por capítulo. Eu gostaria de saber as questões que eu errei. Essa informação a gente não tem acesso, né? Até porque eles não dão gabarito da prova, a gente não sai com uma prova e depois confere um gabarito, né? A gente sai da prova sem ter ideia de quanto acertou. Só fica sabendo o quanto acertou quando vem o e-mail dizendo que tu foi aprovado ou não. Mas é legal que eles dão uma porcentagem por capítulo, né? A quem interessar, então, no capítulo 1 eu tive 86% de acerto, capítulo 2, 80%, capítulo 3, 100%, 4, 83%, 5, 89% e 6, 100%. Outra questão é que eu fiz a minha prova 23 de agosto. Aí eles dizem que em até um mês eles te enviam o resultado. No meu caso, né, no caso das pessoas que fizeram prova 23 de agosto, 6 de setembro eles já deram o resultado, né? Ou seja, foi bem antes de um mês, né? O que é bem, né? Eu tava bastante ansiosa aí para saber se eu ia conseguir, né? Os meus almejados 90% de acerto. Ainda essa questão de eles darem a porcentagem por capítulo te dá uma ideia assim de deveria ter estudado mais esse assunto ou né, imagino que a ideia seria te dar essa noção, né? Deveria ter estudado mais tal capítulo, esse capítulo aqui tô dominando. Mas ao mesmo tempo eu achei que a prova, e acredito que eu tenha comentado isso ou dado a entender, enfim, lá nos vídeos que eu falo sobre a prova, porque teve algumas questões que eu achei que fugiu bastante ao syllabus. Achei que as questões fugiram assim do material de estudo. Então, meio que não. Mesmo que se eu tivesse estudado mais, nesses que eu tive um desempenho de 80 e poucos por cento, talvez ainda assim eu errasse essas mesmas questões, porque fugiu um pouco do material, né? Então, a ideia é que, né? Imagino que a ideia seja tu ter uma maior noção, mas não tenho certeza de que para mim isso serviria,